E se eu te dissesse que a raiz da sua estagnação não está no mundo, mas no que você tolera dentro de si? E se eu te mostrasse que a chave da autodisciplina, da prosperidade e da clareza de propósito já estava escrita há milênios em versos que muitos ignoram, mas que, quando bem compreendidos, reconstruem destinos inteiros? Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, traduziu a sabedoria espiritual para a linguagem da ação. Ele não falava em parábolas, ele falava sobre metas, direção, fé prática e governo interior. Mas o que poucos sabem é que por trás dos seus ensinamentos havia um código antigo. Um código escrito por Salomão, o homem mais sábio e mais próspero da história. Agora, imagine comigo. E se todo esse conhecimento milenar estivesse diante de você, só que camuflado por frases difíceis, metáforas mal interpretadas e um silêncio coletivo de quem nunca te explicou direito o que realmente importa? Eu estou aqui para quebrar esse silêncio, para te mostrar o que ninguém te contou, para traduzir provérbios, como Napoleon Hill faria se estivesse vivo hoje, falando com você. Preste atenção, porque essa pode ser a mensagem que separa quem espera a mudança de quem finalmente decide construir a mudança. E tudo começa com uma verdade que parece simples, mas carrega um poder que poucos conseguem compreender. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Mas o que isso significa na prática? Viver com medo? Se sentir pequeno diante de Deus? Não. Temer ao Senhor é muito mais do que religião. É reconhecer que existe uma ordem invisível que rege tudo. É alinhar sua mente a princípios eternos, agir com ética quando ninguém está olhando, cultivar fé enquanto trabalha e não ceder à emoção do momento. Napoleon Hill chamou isso de inteligência infinita. A Bíblia chama de sabedoria. E os dois concordam numa coisa: onde há sabedoria, há também prosperidade. Agora preste muita atenção, porque o que vem a seguir não é um conselho qualquer. É uma verdade que pode virar a chave da sua vida inteira se você realmente decidir colocar isso em prática. Parte 2. Sem governo interior, tudo desmorona. Agora escute com atenção, porque isso não é apenas um versículo antigo. É um aviso urgente, direto ao seu coração. Como a cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25:28. Imagine isso com os olhos da alma. Uma cidade sem muros, exposta, vulnerável. Qualquer vento a invade, qualquer inimigo a domina, qualquer distração a derruba. É exatamente assim que vive quem não governa a si mesmo. Quem reage por impulso, promete e não cumpre, começa e desiste, deseja, mas nunca realiza. Sabe aquela sensação de estar sempre recomeçando? De fazer planos, mas nunca cumprir? De desejar uma vida melhor, mas continuar parado no mesmo lugar? Não é azar, não é falta de oportunidade, é a ausência de domínio próprio. Napoleon Hill foi direto sobre isso. Antes de conquistar o mundo, aprenda a conquistar sua própria mente. E Salomão gritou a mesma coisa em outras palavras: sem governo interior, você será refém de tudo ao redor. De uma crítica, de um comentário maldoso, de uma tentação qualquer, de um vício disfarçado de prazer. E agora seja honesto consigo mesmo. Você construiria um império sobre um terreno rachado? Não. Então por que tenta construir riqueza com uma mente indisciplinada? O mundo não é gentil com quem é fraco por dentro. Ele atropela, ele exige, ele testa. E se você não estiver firme internamente, será levado com o vento da dúvida, com a tempestade da ansiedade, com o calor da comparação. Mas aqui está a boa notícia. Domínio próprio não nasce da motivação.
nasce da decisão, da repetição, do hábito. Você não precisa acordar inspirado todos os dias. Você só precisa ser maior que seus impulsos. Mesmo que não tenha vontade, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Salomão diz: observe a formiga, ó preguiçoso. Ela não tem chefe nem comandante, mas trabalha durante o verão para garantir o sustento no inverno. Provérbios 6, 8. Ela não espera ordens. Ela não espera motivação. Ela age com sabedoria e previsibilidade. E Napoleão Hill traduziu isso de forma clara. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade. E agora me escuta com o coração. Talvez o que te separa da vida que deseja não seja um milagre, mas 30 dias de domínio próprio. 30 dias em que você silencia a voz da procrastinação, ignora a preguiça e coloca sua alma para obedecer à sua missão. Porque a cidade com muros fortes resiste à guerra, protege quem mora dentro e continua de pé, mesmo quando tudo lá fora está desmoronando. E você? Vai continuar sendo uma cidade vulnerável ou vai reconstruir seus muros internos, tijolo por tijolo, hábito por hábito? A escolha é sua e a mudança começa agora. Parte 3. Propósito. O farol da alma. Agora imagine isso. Você está em alto mar, cercado por neblina, sem bússola, sem mapa, sem direção. Você sente que está se movendo, mas a verdade é que está apenas girando em círculos. É exatamente assim que vive quem não tem um propósito claro. Anda, cansa, mas não sai do lugar. Provérbios 3, 6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa não é só uma frase bonita, é um mecanismo espiritual e mental. Salomão está dizendo: se você não souber para onde está indo, qualquer caminho vai parecer certo, até que você descubra que perdeu anos da sua vida. E sabe o que Napoleão Hill descobriu? Que todos os homens mais ricos da história, sem exceção, tinham uma coisa em comum: clareza absoluta de propósito. Eles sabiam o que queriam, sabiam para onde estavam indo e sabiam o que precisariam sacrificar para chegar lá. Hill chamou isso de propósito definido. Salomão chamou de vereda dos justos, mas o ensinamento é o mesmo. Quem não decide com firmeza o que quer da vida, será empurrado pela vida, será controlado por distrações, por vícios, por pessoas que não têm ideia de para onde estão indo e querem te levar junto. Agora pare e olhe sinceramente para a sua própria vida. Onde está faltando direção? Onde você tem sido mole, vago, indeciso? Quantas vezes você começou algo sem concluir? Ou desejou algo que, no fundo, você nem tinha coragem de perseguir de verdade? Provérbios 16, 3 diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa só orar e esperar. Significa alinhar o seu plano ao plano dele. Significa agir com verdade, com coragem, com determinação. Porque plano sem ação é só intenção. E intenção não muda destino. O que muda o destino é decisão. Decisão que dói. Decisão que exige renúncia. Decisão que arranca você do conforto e te lança no campo de batalha. Porque quem tem propósito aguenta o silêncio, suporta a espera, vence a dor, não porque é mais forte, mas porque sabe exatamente por que está lutando. Hill foi direto. You will not be rich by luck, but because of a clear purpose sustained by persistent action. E Provérbios confirma: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Então agora me responda com honestidade. Você tem um propósito definido ou tem apenas desejos soltos que mudam com o vento? Porque sem direção, até o mais talentoso se perde, mas com direção, até o mais simples se torna extraordinário. No próximo capítulo, vamos falar do que blinda a mente do sábio e como evitar cair nas armadilhas que destruíram pessoas brilhantes. Capítulo 4. Proteja sua mente como um rei protege o seu trono. Agora, escute com toda a atenção que você puder reunir, porque o que eu vou te dizer aqui pode te livrar de anos de dor, perda e frustração silenciosa. Você já percebeu como algumas pessoas brilham por um tempo, mas depois desaparecem? Como constroem coisas incríveis e do nada, tudo desmorona? Não é azar, é falta de blindagem mental. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquira a sabedoria e com todos os teus bens, adquire o entendimento. E Hill dizia: a mente deve ser treinada, sem isso, ela se torna presa fácil para influências negativas. Em outras palavras, a sabedoria protege, é escudo, é armadura, é o que separa o homem que constrói do homem que destrói tudo que toca. Agora pense em você. Quantas vezes você já se envolveu com as pessoas erradas? Confiou antes de observar? Gastou antes de refletir? Reagiu antes de pensar? A maioria das quedas não vem de fora. Elas nascem de dentro, de uma mente desprotegida, de uma alma sem discernimento. Napoleon Hill dizia: a mente deve ser treinada. Sem isso, ela se torna presa fácil para influências negativas. Em outras palavras, a sabedoria protege. É escudo, é armadura, é o que separa o homem que constrói do homem que destrói tudo que toca. Agora pense em você. Quantas vezes você já se envolveu com as pessoas erradas? Confiou antes de observar? Gastou antes de refletir? Reagiu antes de pensar? A maioria das quedas não vem de fora. Elas nascem de dentro, de uma mente desprotegida, de uma alma sem discernimento. Napoleon Hill chamava isso de ambiente mental e ensinava que, se você quer prosperar, precisa proteger seu mundo interno com a mesma força que protege sua casa de um ladrão, porque a sua mente é um templo. Mas, se você deixa qualquer pessoa entrar, qualquer opinião pesar, qualquer influência dominar, em pouco tempo ela vira ruínas. Salomão era claro: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Provérbios 13:20. Isso significa que sabedoria não é só sobre o que você lê, mas também com quem você anda. Quem tem voz na sua vida? Quem está moldando suas decisões? Quem está sussurrando no seu ouvido quando você está prestes a tomar um rumo novo? Pare e pense com seriedade. O que tem entrado pela sua mente? Pelo que você assiste? Pelo que você ouve? Pelas conversas que você permite? Porque enquanto você tenta evoluir, talvez esteja permitindo que o mundo te regrida. E aqui vai um alerta forte. Talvez o que está te travando hoje não é o mundo, é o ambiente que você permitiu dentro de si. Hill dizia: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que ninguém te contou é que se você acredita nas mentiras erradas, se você repete pensamentos limitantes, se você internaliza críticas destrutivas, você começa a afundar dia após dia sem perceber. Agora escute com o coração. Você é o guardião da sua mente, e sabedoria é o firewall da sua alma. Sem ela, você vai repetir as mesmas dores com rostos diferentes. Vai falhar nos mesmos lugares com desculpas diferentes. O mundo externo vai tentar te contaminar, mas só entra o que você deixar entrar. Capítulo 5. Decida hoje, ou repita para sempre. Agora, preste muita atenção, porque tudo que você ouviu até aqui não serve para nada.
se você não agir. Isso não é só sobre sabedoria, é sobre mudança real. É sobre o ponto de virada da sua história. Provérbios 3, 5 e 6 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso não é apenas uma promessa espiritual, é um princípio mental. Significa: haja com clareza, com fé, com alinhamento. Mas haja. Napoleão Hill foi direto ao ponto. O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas ele também alertava: desejo sem ação é fantasia. Você pode sonhar, você pode planejar, você pode orar, mas se não se mover, nada muda. Então hoje, a escolha está na sua frente. Você continua do mesmo jeito? Ou você faz uma decisão que muda tudo? Não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas fazer uma escolha corajosa. Hoje. Comente aqui: eu decido agir. Escreva isso com a sua mão. Não por mim, mas por você. Porque quando você escreve, você está programando sua mente, está selando um compromisso, está dizendo para o universo e para você mesmo: chega, agora é diferente. E não pare por aí. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para a própria vida. Deixe seu like se essa mensagem falou com você. Se inscreva para continuar recebendo conteúdos que transformam. Aqui, cada palavra é escolhida para mudar seu destino. Aqui não tem enrolação, tem direção, tem verdade, tem sabedoria aplicada. Como Salomão escreveu, como Napoleão Hill viveu, como você merece viver. E lembre-se, a verdadeira riqueza não começa no bolso, começa na mente, com fé, ação e disciplina. Você é capaz, você é responsável, você é o próximo a vencer.